Por exemplo, nós colocamos aí a chamada educação de jovens e adultos trabalhadores, aí tem um sentido, tem uma marca. Ou seja, nós estamos chamando a atenção aí do sujeito, né? Não é focalizado de forma universal, né? Mas tem uma forte tendência nacional essa nomenclatura, EJAT. Inclusive o Fórum EJA, Distrito Federal, o GTPA Fórum EJA, adota na sua articulação, nos seus documentos, essa denominação. Portanto, quando nós assumimos, nós estamos trazendo essa marca da educação de jovens e adultos pautada pela figura, ou a centralidade, essa palavra é melhor, do trabalhador, da trabalhadora. Por isso esse sentido do eixo EJAT, da sua vida social, o trabalho. E a classe social também é uma marca forte no sentido de delimitar de que lugar nós estamos falando, com quem nós estamos falando e que ação tem esse sujeito no seu cotidiano, no seu dia a dia. No sentido de perceber-se enquanto um grupo, né, vinculado a uma perspectiva socioeconômico e cultural. E nesse sentido, a classe social fundamenta. Tá? Porque nós poderíamos falar ali de outras possibilidades que não a classe social. Porque tem gente que confunde classe social com extrato social. Né? Falar de extrato social, falar das classes de consumo, ou das categorias de consumo, né? Aquelas categorias-chave que nós conhecemos pelas pesquisas de opinião, enfim, A, B, C, D e E. Elas não se configuram enquanto classe social. Elas podem ensejar a formação ou a articulação da classe social. Mas quando falamos de classe social, nós estamos demarcando ali um agrupamento que se diferencia do chamado capitalista, ou da chamada burguesia. Falar isso parece demodê, né? Em qualquer lugar, na academia, enfim, no cotidiano. Só que tem uma literatura forte mantendo a prevalência de classe social, da terminologia. Não caiu lá com o muro de Berlim, não. Né? Continua aí, muito forte no âmbito acadêmico, né, no âmbito epistemológico, vários autores, que só para citar alguns, para não ficar no vazio, né, o Edward Thompson, historiador inglês, né, muito forte a articulação que ele traz da classe social, por exemplo, com a cultura. E um pouco a gente vai ver, tem um slide que está tocando neste autor. Um outro, também histórico, é o Michel Lévy. Ele é sociólogo, ele é brasileiro, radicado na França, está lá na França, mas também muito conhecido, né, por causa da sua ênfase nesse sentido da classe. Um outro é o John Holloway. John Holloway é um mexicano, cientista social mexicano. Ele também está trazendo essa discussão fortemente. O Steven Mesaros esteve aqui conosco em Goiânia, né? Alguns prestigiaram, nós colocamos até na plataforma o convite lá, não sei quem viu, quem reparou isso. Esse quando a gente coloca lá uns convitezinhos de alguns eventos. Né? E esse foi um. Steven Mesaros é um dos autores na leitura, né, atual do marxismo mais forte na articulação desse debate, de classe social, enfim, trabalho. E ele é muito lido no Brasil. Talvez seja o país que mais lê Steven Mesaros. Né? Um outro é o Ricardo Antunes, também conhecido, né? Sociólogo, lá da Unicamp. Ele tem a expressão classe que vive do trabalho. Dessa forma mesmo, classe que vive do trabalho, para abarcar, né, esse agrupamento que está vinculado ao chamado mundo do trabalho. E vou ver se eu estou esquecendo alguém aqui na minha listinha. Esses tem grande referência nesse debate atual. Tá? E
Histórico, também está na linha clássica, é o Witt, né? O Witt, ele tem uma discussão centrada só sobre classe social. Ok, então esse é um ponto fundante, central no nosso curso. Diversidade e cultura é a marca, inclusive, de título do curso, né? Como eu chamei a atenção, tem um debate acadêmico, histórico, que desvincula a cultura do trabalho. Mas não tem sentido essa separação, porque o próprio Marx fez referência à cultura, por exemplo, né? Ele tem passagens no Para a Crítica da Economia Política, por exemplo, em que ele vai falar das tradições dos povos, por exemplo, os eslavos. Ele fala dessa tradição, articulando, por exemplo, um debate deles sobre a economia, sobre a produção, sobre a distribuição, sobre o consumo, né? Lá na Para a Crítica da Economia Política, que é um livro primoroso, que articula. Quem não leu ainda, a gente recomenda, porque ele é curto, sobretudo a introdução. Tem lá coisa de 5 páginas acerca da metodologia ou do método em Marx, que institui o chamado método do materialismo histórico dialético. Tá? 5 páginas. As anteriores falam de produção, consumo e distribuição. As 5 últimas tratam disso. Marx não fez uma articulação centrada no método. O método, ele percorre toda a sua obra, né? Mas essa literatura inicial do Para a Crítica da Economia Política dá um sentido forte da sua metodologia, que ele passou 15 anos, né? 15 anos para construir, né? De 1844 até o final, quase próximo do final da sua vida, ele passou, então, articulando para escrever O Capital. O Para a Crítica da Economia Política, por exemplo, é um ensaio, é uma introdução para a construção do capital, por exemplo. E o outro, estudo do meio e territorialidade, também é uma marca forte quando a gente está falando de cultura e de trabalho e de classe social. Então, o sujeito articulado pelo local de moradia, pela residência, tem um sentido forte com sua experiência de vida, né? Tem um sentido forte no entendimento do trabalho enquanto produção social da vida, porque é lá, na cidade, né, ou no campo, né, que ele articula toda a sua forma de viver, a sua experiência e tal. Existem aqueles, obviamente, que negam a cidade. Negar a cidade é exatamente fazer com que, por uma projeção, usando aqui um pouco a leitura de Bourdieu, né, a ascensão social, seja pela via econômica, da renda, ou outra, né, pelo próprio fato da mobilidade ou deslocamento, ele sair do seu território, né, entendendo esse território como atrasado, retrógrado, né, os diferentes adjetivos que nós conhecemos para tratar de forma pejorativa a cidade, o local de moradia. Então, tem uma centralidade também na territorialidade, quando a gente está falando desses outros eixos aí, né? E, sobretudo, falando na educação de jovens e adultos, de território, tem um sentido amplo, porque a gente vai desde essa relação com a vida, com a experiência, até, por exemplo, com a articulação da prática pedagógica em sala de aula, né? Um texto bom para chamar a atenção dessa articulação é o do Paulo Nozella, né? Paulo Nozella, ele tem um texto chamado Trabalho, Territorialidade e Globalização. Globalização está ali no sentido, inclusive, para ser questionado ideologicamente, né? Tá? Porque também tem uma literatura farta questionando esse conceito, né? Dizendo que nada mais é, por exemplo, do que uma fase do capitalismo chamado hegemônico, né? Então, globalização é uma espécie de suavização, digamos assim, eufemismo, para dar um tratamento mais específico ao capitalismo. Então, são estes, né, os eixos do curso. E já que a gente vai falar desses eixos articulados à pesquisa, sobretudo em educação, é importante salientar essas bases epistemológicas
para a pesquisa. O positivismo é uma, e ela diria que é uma das fortes correntes de base epistemológica no meio acadêmico, na literatura de modo geral e na forma de pesquisar. Ela entra fartamente, né, no Brasil, né, lá no século XIX já, né, com Auguste Comte, Benjamin Constant, uma série de outros, de modo a disseminar em todas as dimensões da vida social. Nós estamos falando aqui só de um ponto de vista, que é o acadêmico, né, o científico, mas em todas as dimensões da vida social. Porque aí, quando a gente está falando, com base até na física, do que é estático e do que é dinâmico, a gente está se referindo à base positivista, né, disseminada na sociedade, do que não se movimenta. Por exemplo, negar a existência ou a articulação do chamado movimento social popular, né, ensejando mudanças sociais em qualquer âmbito, você está avaliando ou analisando a partir de uma perspectiva que não é a da mudança, portanto, é de base positivista. Assim, muito rapidamente, aligeiradamente, né? Esse meu exemplo aqui poderia ser mais analisado. Chamando mais atenção do que as pessoas. O outro é a fenomenologia, né? Também, muitas das vezes, por desconhecimento, não se percebe ou não se queira denominar, né, um estudo ou uma ação de fenomenologia, mas também é muito presente, de respeito mais ao factual, né, ao presente, ao instantâneo, ao acontecimento. Né? Então, está ligado a algo que você possa, a partir de uma análise, digamos, também rápida, né? Segundo a base marxista, diz que não é a essência, pode ser só a aparência, analisar algo a partir dessa corrente aí, da fenomenologia. Né? A outra é o estruturalismo, e já há, obviamente, referências ao chamado pós-estruturalismo. Né? E aí a dimensão de trabalhar com, por exemplo, instituições sociais, políticas, jurídicas, econômicas, é o que dá solidez, é o que dá firmeza a algo. Como também não tivesse uma dimensão de alteração, de mudança, de transformação, tal. Tá? Um pouco na articulação, então, de como isso compõe a base do pensamento pela base, digamos assim, sólida. Né? Então, o estruturalismo, o pós-estruturalismo vai por esse caminho. E aí o materialismo histórico dialético, né? Inclusive eu vou centrar um pouco nessa base, na sequência, né? De fato, há muitas incompreensões, mas essas incompreensões, elas advêm do próprio também terreno científico. Né? Eu acabei de citar um autor, o Edvard Thompson. Ele tem uma obra chamada Miséria da Teoria. Na Miséria da Teoria, ele está questionando o pensamento de Althusser, Lois Althusser, vocês lembram dele lá? Aparelhos biológicos do Estado? Pois é. Ele está questionando porque a partir de Althusser, né, que ele vai, inclusive, fundamentar-se, orientar-se também pela base estruturalista, né, o Thompson está dizendo que os chamados marxismos, o ismo aí, né, depois de Marx, deturpou um pouco, ou deturpou muito, dependendo da análise, a forma de pensar do materialismo histórico dialético, ou a articulação que traz o materialismo histórico dialético para a ciência, por exemplo. Né? Porque o pós-modernismo vem uma articulação de negação dessa base fundamental do pensamento. Tá? E aí também tem um debate bom entre racionalismo e irracionalismo. Né? Que, por exemplo, o Lukács, né, George Lukács, já traz essa discussão
no livro A Destruição da Razão, um livro bem interessante dele, dessa fundamentação, né, que diz respeito a uma desconstrução do pensamento marxista, do materialismo histórico dialético, que nós temos hoje. E aí eu vou falar uma série de obras, né? Tem um autor que agora, João Evangelista. João Evangelista tem um texto também ressaltando essa articulação da irracionalidade na construção do pensamento, que é pegar um pouco e isolar essa explicação da sociedade, do mundo, da vida, pelo materialismo histórico dialético. E aí veja, duas grandes bases do seu pensamento, Marx, o materialismo histórico dialético, é a totalidade e a contradição. Não é? E aí nós estamos chamando a atenção de uma confusão muito presente também, é de que a totalidade é diferente do todo constituído por partes funcionalmente integradas. E aqui cabe o exemplo, por exemplo, da interdisciplinaridade. Né? É um exemplo bem forte no campo da educação, para nós refletirmos um pouco sobre isso. Né? Porque fazer ajuntamento das coisas, né? Justa posição, não é trabalhar com a totalidade ou com a essência, né, de algo. Tá? Eu me recordo agora, professor no ensino médio, em determinado momento, lá pelo meio do ano, o grupo, a equipe de professores resolveu fazer uma chamada prova interdisciplinar. O próprio nome já é desqualificador ou desqualificante da interdisciplinaridade. Porque não teve a fundamentação lá atrás. Não se concebeu a partir da interdisciplinaridade. Em determinado momento, usando a fenomenologia, que nós acabamos de mostrar, um fato isolado surgiu, não vou lembrar agora qual foi o fato, chamava atenção na contemporaneidade ali, na atualidade, né? E aí todo mundo, vamos fazer uma prova sobre esse assunto? Como é que física pode ver? Matemática, história, química, geografia, sociologia, filosofia? Traz aí duas questões. Essa era a prova interdisciplinar, né? Então veja, há muita confusão com essa categoria, né, do materialismo histórico dialético, né, porque a totalidade aí, como chama muito bem a atenção o Marx ou Engels, é a chamada construção da síntese das múltiplas determinações. O que é isso, hein? Palavrão esse. Determinação é um traço da realidade, é um pedaço, é um momento, é algo isolado, distante. Esses traços são construídos, né, conjuntamente, numa leitura saindo do abstrato e indo para o concreto. Você vai fazendo a leitura da realidade. Ao fazer a leitura da realidade e não simplesmente juntar partes, você vai integrando esses traços da realidade para, nesse caminho, chegar ao concreto. Então, Marx parte, diferentemente dos hegelianos, né, da filosofia de base abstrata, vamos chamar a atenção disso, né, pelo caminho inverso. Não é do concreto para chegar ao abstrato, né, no mundo das ideias, né, tal qual esses pensadores, Hegel e os seguidores, né, pensavam. Antes dele, Proudhon, né, e o socialismo utópico. Né. Mas o Marx faz a leitura a partir do caminho inverso, né, partir do abstrato para chegar ao concreto. E aí construir uma posição ou um conhecimento da realidade. Aí sim, essa categoria aí, totalidade, começa, né, a ser observada. Aí muitos podem estar pensando, como é que nós vamos construir isso no campo da pesquisa se eu tenho lá um tempo determinado, um objeto determinado, né? E aí muitas das vezes a pesquisa, ou o pesquisador está lá dizendo, olha, eu estou usando o materialismo histórico dialético. É preferível que nem diga para não incorrer no erro de não usar, né? Mas ainda tem aqueles que fazem a mistura daquelas bases epistemológicas que eu mostrei antes ali, né?
junta aspecto do positivismo, com estruturalismo, com marxismo, tá? Faz aquela salada epistemológica. Né? Tá? Mas para usar no tempo ou especificando um objeto, também é possível. Minimamente aproximar de algo assim, de uma trajetória que você possa, pelos traços ou pelas especificidades ou particularidades, chegar à chamada totalidade. Né? E podemos conversar isso mais no debate. Então, a totalidade é isso aí, né? Concreta, inclusiva, macroscópica, máxima complexidade, constituída totalidade, menor complexidade. Chama a atenção que essa complexidade não é a lá Edgar Morin, não. Hein? Tá? Essa complexidade aí está na base da passagem do simples para o complexo. Daqui um pouco eu falo. E aí essas outras abordagens que têm a ver com totalidade. A universalidade, a singularidade e a particularidade. Aqui um pouco eu trago um exemplo, né? Mas a ideia é, como é que do micro você articula com o macro e vice-versa? Como é que do macro você articula com o micro? Né? Como é que pode ser feita essa articulação? Porque, às vezes, ao isolarmos um objeto de pesquisa, a gente pode estar perdendo essa dimensão do todo, da universalidade. Né? Porque também nós não demos conta de enfatizar, talvez, a singularidade. E nas profundezas, como diz na pesquisa, descortinar esse objeto sendo investigado. Cavar como se fosse procurando petróleo, né? E lá nas profundezas. Né? Tem uma categoria que a filosofia usa muito, que é a do estranhamento. Né? Então, estranhar. Por exemplo, a fenomenologia, ela falha quando ela não aborda essa perspectiva. Primeiro, do estranhamento. Não naturalizar, como despertou Brecht para nós, né? Nunca diga, isso é natural, né? Uma das suas passagens escritas, né, sobre teatro. Outra base aí que está junto do estranhamento é a desnaturalização. É outra possibilidade que a fenomenologia também pode não abordar. Vê algo, mas não aprofunda, não vai na essência. Aí tem que desnaturalizar, porque a naturalização pode contaminar o foco da pesquisa, porque você tratou algo como naturalizado, ou seja, aquilo é aquilo mesmo, é daquele jeito. Foi assim, desde que o mundo é mundo, né? Foi assim, não teve alterações, não sofreu mutação ao longo do tempo, de repente não foi construído historicamente, né? Portanto, é assim mesmo. Né? E como nós usamos isso no cotidiano, no dia a dia, né? Tratar as coisas como naturais, né? As mais diferentes coisas, enfim, né? Os mais diferentes objetos. E, como eu falava, do simples para o complexo. Marx fez essa abordagem a partir da categoria trabalho, lá no livro 1 do Capital, a mercadoria, livro 1, capítulo 1, a mercadoria. Também, ele não leu Capital aí, são vários volumes, né? Essa literatura aí é também recomendadíssima, né? Ele vai pegar, a partir da mercadoria, destrinchar a mercadoria, vamos dizer assim, saindo de algo mais simples, né? Mais tangível, mais concreto, mais palpável, para fazer uma trajetória com esse simples aí e chegar ao complexo. Ou seja, o que Marx está querendo chamar a atenção? Que pela mercadoria, né? Seja ela quaisquer, né? Como diz ele, né? Ou os economistas ingleses clássicos, né? Serve para satisfazer a necessidade do estômago, da fantasia. Né? Seja qualquer mercadoria, né? Ela está servindo para a compreensão, para o entendimento, e essa foi a grande preocupação de Marx, assim como de vários outros pensadores sociais, como Emile Durkheim, Max Weber e tal, que foi a compreensão da sociedade capitalista. A análise, compreensão, sendo que
esses dois anteriores que eu falei, Durkheim e Weber, o fundamento era a compreensão. Tá? Marx aprofundou-se, compreendeu, para propor a alteração, ou a mudança desse modo de produção. Então havia uma interpretação equivocada da leitura de Marx, por exemplo, que essa a questão da visão teleológica, né, que acredita-se, com base no evolucionismo, que um modo de produção vai findar-se para chegar a um outro. Né? Uma leitura um pouco rasa aí, né, dessa base de interpretação dos escritos ou da obra de Marx. Né? Mas o que Marx está fazendo? Ele está estudando a sociedade capitalista para que se compreenda todas as anteriores, primitiva, asiática, feudal, germânica, por aí vai, a partir da atual, a partir da capitalista, para que também seja superada. Né? Mas não é um passo evolucionista dado a lá, né? Charles Darwin, né? Não é. O Morgan, que é um antropólogo, que também serviu muito de base para os pensamentos de Engels e de Marx. Né? Uma obra primorosa nessa leitura é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Não sei se alguém conhece, já leu, já teve oportunidade. Né? Ela está online, está na internet. É uma obra interessante para nós entendermos esse caminho de transformação na sociedade, obviamente, a partir dos modos de produção, a partir da divisão social do trabalho e a partir da classe social. E, por exemplo, na chamada gens, ou tribos, a sociedade primitiva, não existia a divisão social do trabalho, a divisão da sociedade em classes. Não é? Era um modo comunal de vida, de organização social. Né? É um modo, portanto, bastante solidário, harmônico, né? A perspectiva de não existir, por exemplo, a chamada propriedade privada. Propriedade privada, o que é meu, o que é seu. E aí, com o tempo, essa leitura, por exemplo, vai mostrar, vai surgindo, ou vão surgindo, as divisões sociais do trabalho, com a existência do gado, né? Com o aprimoramento da agricultura, com todos os objetos advindos, né, da produção do gado lá, do leite, enfim. Os metais surgem aí, vão surgindo. Aí a transformação também na família. Né? Essa família comunal, tribal, de antes, começa a ter um chefe de família. E a figura desse chefe de família representando a base da propriedade privada, o ter, o possuir, o é meu, o é seu. Né? Porque começou a cercar terras. E ao cercar terras, né, adveio a disputa, né, a guerra. E aí a gente já conhece, né? Ter mais aí, a ganância e tal. Então esse é um movimento interessante, por exemplo, que Marx traz lá na obra do Capital, capítulo 1, Mercadoria, que é essa passagem do simples para o complexo, de algo simples, singular, qualquer coisa que entre nós aqui, por exemplo, pode ser analisado. Né? Um livro, por exemplo, agora está servindo de apoio aqui ao Data Show, parece, como diz a leitura, um objeto simples, mas por trás do livro, né, tem toda uma construção, uma transformação da natureza, né, celulose, não é verdade? Tem todo um trabalho intelectual e manual envolvido, né? Não é só intelectual não, né? Tem gente que vai manusear isso, vai para a gráfica, né? Vai se transformar em algo, num produto, né? O intelectual, o produto aí do livro. E, obviamente, né, tem uma empresa, geralmente privada, né? Alguns ainda ousam aí fazer livros públicos, né? A gente tem, mas empresa privada aí, grandes empresas ganhando rios de dinheiro, né, com essas produções. Enfim, um objeto simples que a gente pode fazer uma leitura grande a partir desse objeto simples. Ou seja, nós estamos saindo da categoria do simples e indo para o complexo. Né? Pois bem, já falei
essa categoria de trabalho, trabalho como produtor de riqueza. Também deu um exemplo que em todas as sociedades essa foi a representação, tá certo? Há exceção, obviamente, né, das chamadas comunidades primitivas, né, onde existem agências, as tribos. Não nós somos nada para todas as sociedades, resulta também da diversificação e complexificação do mundo do trabalho, e aí ressaltando a especificidade do mundo do trabalho, do labor, do fazer, do vender a força de trabalho na chamada sociedade capitalista. E aí tem a transformação, né, do próprio trabalho em mercadoria. Né? O próprio trabalho em mercadoria, vender a força de trabalho. Tanto é que é fundamental para o capitalismo a chamada força de trabalho, e ela, obviamente, pelo trabalho assalariado, ligá-la a uma mercadoria, ou tratá-la como uma mercadoria, porque aí pode-se construir um chamado exército social de reserva, né? Em que tem um grupo de desempregados, doido para entrar no mercado de trabalho, e o empregador não sofre nenhuma pressão de quem está incluído, porque tem o exército social de reserva. Né? Olha que interessante, não é isso? Eu estou falando de uma complexificação no chamado mundo do trabalho aí já, né? Então, instância constitutiva da formação humana, já chega a chamar a atenção disso. E aí, veja, né? Falando um pouco mais também no foco dessa especificidade do trabalho relacionado ao próprio mundo do trabalho, né? E não mais como uma categoria fundante de entendimento da sociedade como um todo. Né? Compreender a diversidade de atividades de trabalho que constitui a totalidade dos processos de reprodução da existência. Né? E aí um pouco também focalizando os estudantes, né? Nós, obviamente, mas também os estudantes, né? É interessante percebermos que essa totalidade desse processo da reprodução social se dá pela compreensão dessa dimensão das singularidades dos processos de trabalho. Né? Tá? Então, a base da totalidade, nós só vamos compreender esse trabalho materializado, né, na figura do mundo do trabalho, quando nós, de fato, observarmos todo esse movimento e a dependência ou a interdependência de um trabalho com relação ao outro. Né? O fato de existir o professor, existe o aluno, por exemplo. Então, a EJA, por exemplo, caminha necessariamente nessa relação trabalho e educação. Apesar da constante negação disso. Alguns exemplos. Infantilização do adulto. É horrível, né? Passei numa banca há pouco, e na banca a estudante trazia, a pesquisadora, né, trazia exemplos de como a professora, com a turma de EJA à noite, tratava seus estudantes. Né? Abre um livrinho aí. Né? Fez o deverzinho de casa? Né? Certo? E por aí vai. Vários exemplos, né, desse diminutivo aí para infantilizar a perspectiva de vida do adulto, por exemplo. Né? Esse é um fator. Outro, do campo das políticas públicas, tá, é a defesa do ingresso a partir dos 18 anos, né? Educação de jovens e adultos. O CNE, o Conselho Nacional de Educação, aprovou lá atrás essa mudança de 15 para 18, foi para a homologação do ministro, ficou na mesa 2 anos. O ministro era o anterior, Fernando Haddad. 2 anos. Por quê? Né? Porque a sociedade funciona a partir dos grupos de pressão. Né? O ministro sofreu muita pressão para não aprovar o ingresso na EJA a partir dos 18 anos. Ele mandou, então, voltou para o Conselho Nacional de Educação, já com uma configuração alterada, modificada no Conselho, e voltou aos 15 anos, por exemplo. Né? Então, estou chamando a atenção da juvenilização da educação de jovens e adultos. Porque, na verdade, é a modalidade tratada como de segunda categoria. Né? É ela que vai absorver os chamados homens problemáticos, né? Lá do ensino regular, diurno, equipe noturno, como castigo, como pena, como punição. Né? Então, esse é um dado. Então, olha,
E aí tá, já chamei a atenção dessa centralidade do conceito de classe social que está aliada ao trabalho, né, para a compreensão da EJA, e dos sujeitos em permanente luta por seus direitos. Aí é um detalhe importantíssimo, né? A gente ter a compreensão desse mundo dos direitos, também agir sobre ele, né? Pela consciência, né? E a organização política também, né? E aí, mais uma vez, os famosos movimentos que articulam esse tipo de pensamento, que ali também está na base da compreensão de Marx e de Engels para a transformação na sociedade, que é a organização em grupo. É um indivíduo isolado, né, como diz o psicólogo, chamado Le Bon, né, é a grande estratégia do positivismo. Né? Ele, por exemplo, está chamando a atenção no livro dele para as multidões, o isolamento dos indivíduos, né, que quando eles se encontram em determinado instante, é uma multidão. Aqui, por exemplo, pode ser um exemplo de multidão. Se nós não tivermos, né, uma centralidade comum aí de luta. É um objetivo de transformação, de mudança. A gente sai em qualquer lugar aí, uma parada de ônibus, ele pode encontrar uma multidão. No engarrafamento, apesar de todo mundo estar puto da vida, mas é uma multidão. Poderia estar organizado para não ter aquele engarrafamento, né? Mas é uma multidão. Enfim, é a partir dos agrupamentos, movimentos sociais populares, estudantis, sindicais, partidários, que se dá essa alternativa do processo de conscientização e de organização política. E aí, né, não sou eu, estou na literatura, colocando que esse é o fundamento da transformação e da luta. Portanto, não basta, gente, reconhecer que na educação de jovens e adultos a gente tem um público lá de trabalhadores e trabalhadoras. Não basta, não só isso. Não é? Mesmo que a gente não use a infantilização, mesmo que a gente combata a juvenilização, né? Mas também reconhecer que ali tem um sujeito que está envolvido nessa dimensão do trabalho. Portanto, as aulas de educação de jovens e adultos, né, é fundamental que se perceba como é que esse jovem lida com o mundo do trabalho. Essa é uma chamada de atenção aí para a gente observar como é que está isso. Por exemplo, num mundo em que a gente percebe a constante flexibilização ou a desregulamentação do trabalho. Não é? Isso não é de agora, isso tem base anos 90, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, aprofundamento do neoliberalismo, né? Inserção em todas as sociedades, né? Importação desse modelo. O Brasil compra fácil, comprou nos anos 90, né? Alain Sarney, Collor, Fernando Henrique, por aí vai, né? Então, essa dimensão da flexibilização do trabalho e desregulamentação é exatamente a perda de direitos. É exatamente a fundamentação para gerar a chamada precariedade no mundo do trabalho. Quantos dos nossos estudantes, por exemplo, não estão trabalhando na rua? Né? É curioso quando a gente... Acabei de citar engarrafamento, né? Qual o movimento que está surgindo em engarrafamento? Percebeu já? Uma infinidade de vendedores, né, ambulantes ali para te abordar no carro e vender alguma coisa, uma cocada, um doce, uma guloseima, né? Um amendoim que você vai se distrair com aquela tensão, vai, né? Compra lá o produto e tal. Movimento, olha aí. Isso é um retrato desse processo de flexibilização, de regulamentação do trabalho. Isso, estou falando de quem já está no mundo do trabalho, né? Imagina quem está lá batendo, né, em busca do seu primeiro emprego, que a maioria, por exemplo, nossos jovens aí enfrentam. Né? Portanto, é fundamental, por exemplo, nessa linha de raciocínio aí, desvendar essa dinâmica do trabalho, né, e como é que os estudantes se movimentam nele. Né? De repente, você está preocupado se o seu estudante sai 4 horas da manhã para trabalhar, para chegar às 7 no local de trabalho, 3 horas de ida e 3 horas de volta. O que ele faz no trabalho? Não é verdade? Como é que é esse trabalho dele? Né? E nesse trabalho que eu acabei de também participar da banca, estava lá dizendo que a estudante chegava às 8h30 da noite.
Ou seja, tudo já tinha acontecido. O quadro já estava cheio, todo mundo copiando, o professor já tinha explicado, e ela chegou, perdeu tudo. Aí ela só falava assim, professora, pode copiar, que o quadro está aí ainda. Mas é triste, né? Metodologia tradicional ao extremo para dar conta desse mundo, né? Do jovem adulto trabalhador. Né? E aí, nem um tempo específico ela poderia ter com essa pessoa que chegou atrasada, porque a turma era grande. Né? Aí entra nas condições de trabalho do professor, claro, né? É óbvio. E aí vem esses três grandes autores do nosso campo, né, da educação, para dar base a essa reflexão toda aí. Paulo Freire, é claro, muito conhecido, mas ele tem uma articulação forte entre o trabalho, por exemplo, e a cultura. Nesse livro aí, né, Educação como Prática da Liberdade. Esse alguém já folheou, já leu, já teve esse cuidado. Né? Inclusive, lá no módulo 2, nós tratamos exatamente dessa obra, né, no texto lá, Cultura do Trabalho, Educação de Jovens e Adultos. Tá? Né? Estão lembrados aí? Essa obra aí é uma obra central nesse tipo de pensamento. Né? É importante dizer, para quem não sabe ainda, grande parte, se não toda a obra, está digitalizada, né? A gente tem ela online. O outro, o próprio Marx, já falamos bastante, já citei essa obra para a crítica da economia política, e também o Thompson, né, que está aí. Além de costumes em comum, tem formação da classe trabalhadora inglesa, A Arte da Liberdade, é outro livro dele, né, que trata dessa relação. Olha só como é interessante, tá? A cultura dos costumes, ele faz toda a observação da sociedade inglesa, do estudo da sociedade inglesa, vai discutir a aristocracia, a plebe, por aí vai, né, o modelo monárquico, portanto, para dizer que a plebe tem experiência de vida, né? Pode mudar, pode transformar se essa experiência for observada, né? Valorizada. Portanto, ele vai chamar a atenção que a plebe, como está dizendo ali, né? A manutenção dos costumes define manutenção dos costumes define resistência popular, as normas das classes dominantes. Está faltando alguma coisa ali. Costume não se encerra com tentativa de suplantação vinda de cima. Aí a plebe faz essa resistência popular. Espera aí, nós também temos experiência, nós temos o que falar, né? Ele está em movimento, faz parte da experiência da classe trabalhadora. É nesse sentido aí que se chama a atenção, portanto, de que não dá para se desvincular uma coisa da outra. Portanto, o que a gente pode chamar de síntese desse pensamento aí, né? Que os grupos humanos trabalham de acordo com uma determinada cultura e, ao trabalhar, produzem cultura. A cultura dada pelo trabalho não pode ser a cultura dominante, que é a da sociedade capitalista, e a gente se conformar com ela. Ou seja, a sociabilidade do capital está aí para nos acomodarmos mesmo. E na educação é fato isso, é forte. Vide os exemplos ou a dinâmica do livro didático. O livro didático está trazendo a singularidade lá do seu estudante de educação de jovens e adultos? Está trazendo a experiência? Está trazendo a particularidade da vida dele? Complicado, né? Complicado como, por exemplo, pela essa dinâmica do trabalho, a gente não pode articular uma formação, por exemplo, dessa compreensão da cultura desse próprio aluno trabalhador e transformar isso numa prática de ensino, numa formação para ele próprio estudando a sua própria vida, a sua compreensão, a sua dinâmica e a sua história, né? Com relação ao trabalho intelectual, ao trabalho manual, que o capitalismo, a classe dominante, fez questão de separar esses dois, esse intelectual e quem faz o trabalho manual. Vocês sabiam que é aí que surgiu a escola? Com a ideia do ócio. A escola era para absorver, né, quem estava no ócio, não é quem estava desenvolvendo o trabalho manual, não, porque não tinha tempo. A gente tem a recreação de estudo, né, para esses estudantes, como é que ele pode fazer uma ascensão social? Né? Difícil, né? Muito difícil. Então, encontra-se também esse grupo, né, com relação a isso. Como é que a gente pode fazer uma leitura do projeto de intervenção local? Eu trouxe esse exemplo aí, da chamada
Evasão escolar, que tem muita gente aí, só levanta a mão aí, quem que escolheu isso aí, evasão escolar? Achei que tinha mais. Tá bom. E na leitura de muitos, né, é feita pela ideia da... Você usou outra terminologia para evasão escolar? Certo, abandono, desistência. A gente não acolhe a dimensão da complexidade. Lembra que eu falei lá atrás? Da complexidade que isso aí traz, enseja. Observando com relação a isso. Primeira coisa, reconhecimento de que é um trabalhador, uma trabalhadora. Senão, como é que eu vou explorar? É a tal da some, não sei se é somejo, né? Somejo. Que não dava conta de colher a de... Então, nós trabalhamos no módulo uma proposta, né? Uma proposta de ficha. Claro, nós estamos com gestores, nós estamos em articulação com a Secretaria de Educação, com a Secção, fazermos uma leitura, então, da compreensão do perfil desses estudantes, pelo menos. Né? Se não, pelo tradicionalismo, é todo mundo, ou da equidade, não é verdade? E não da singularidade, da particularidade. Né? Obviamente, depois vocês vão colocando de escanteio as condições de trabalho do professor. Fique bem claro isso. Daqui a pouco a gente fala mais. Primeiro, esse reconhecimento. Segundo, a relação com a família. Ó, isso aí é farto, né? Forte, né? É o marido que não deixa a mulher estudar à noite, porque ela tem que cozinhar, porque ele chegou tarde do trabalho, tem que jantar. Né? Tem mais aí. Né? Várias dimensões no âmbito da família que vão impedir. Olha aí a complexidade da evasão escolar. Né? A formação do professor e a prática pedagógica. Né? Que daqui a um pouco a gente vai ver, em um dos pontos, né? Com relação a isso, como é que está essa dinâmica que eu acabei de citar, inclusive fazendo parte de uma banca, de relação com o estudante da EJA. Né? Que professor é esse? Enfim, né? Enfim, você vai, por essa modalidade, né? Parar lá na escola da EJA, sobrou. Né? Como aconteceu, por exemplo, com a finalização do ensino médio profissionalizante, né? E a ampliação, por exemplo, da carga, eu estou falando do ensino médio agora, ampliação da carga horária de Sociologia e Filosofia, que eu ajudei aí nas lutas a ser implantada nacionalmente, essas duas, né, disciplinas, fomos achincoalhados mesmo, até pelos próprios colegas, né, que falavam assim, por que diminuir carga horária de português e matemática são mais importantes para passar no vestibular? Vem esse negócio aí de filosofia e de sociologia aí para quê? O povo ficar mais crítico aí, pensar mais. Aí quando acabou esse ensino médio profissionalizante, vocês lembram disso aí? Eu, por exemplo, fiz curso técnico eletrônico. Né? Contabilidade, secretariado, né? E aí vai. Aí sobravam professores na escola né? Dessas áreas. O que fazer, né? Ah, mas aí entrou sociologia, aí entrou filosofia. Ah, pega aí. Dá um jeito aí, tem um livro aí. Né? Então, mesma coisa também pode acontecer, obviamente acontece com a educação. Vejam, o exemplo aí serviu para mostrar um pouco dessa dimensão. Ah, professor, aí isso quer demais, né? Numa discussão de pio da conta disso tudo. Né? Bem, alguém está falando, estou até gostando de ouvir isso. Achei que era crítica. Né? Bem, pelo menos uma aproximação, né? Ou então apontar caminhos de pesquisa, né? De repente você vai entrar no mestrado, doutorado, né? Aí você continua com isso, né? A sinalizar isso, pelo menos, né? Olha só, eu trouxe aqui um exemplo de um roteiro que pode ser usado para a gente um pouco entender essa dimensão, sabe? Com o estudante, primeiro com reconhecimento que é trabalhador, como é que está a situação dele no trabalho. Vamos lá, só para a gente não ficar no vazio. Que tipo de trabalho você desenvolve? Né? Como é que é seu trabalho? Uma pergunta simples, pode vir tanta coisa aí, né? Esse trabalho é específico da sua profissão, há mais funções atribuídas a você do que o contrato de trabalho autoriza? Né? Certamente pode ter sim, né? Mais funções atribuídas, que hoje, junto com a chamada flexibilização, desregulamentação do mundo do trabalho, tem a chamada polivalência, né? Pessoa fazer várias atividades, várias funções ao mesmo tempo. Obviamente, com o avanço tecnológico, né, e o aprofundamento da mais-valia relativa, né, o trabalhador hoje está na perspectiva mesmo de ser difuso, né? De ter que fazer várias coisas, né? É o poli,
E aí, obviamente, substituindo outras mãos de obras. Né? Lembra do Exército Social de Reserva, né? Substituindo outras mãos de obras. Então, isso que acontece nesse movimento aí. Então, é importante a gente observar, olha aí, que discussão que a gente pode fazer a partir de uma pergunta como essa, né? Qual o tempo de trabalho e jornada de trabalho que você exerce? É de tempo integral, parcial? Você considera que o seu trabalho é precário? Né? E a dimensão da precariedade, né? Falta dos direitos trabalhistas muito fortes, né? Agora, por exemplo, a gente está tendo a presencialidade do chamado 13º salário, né? Tá? Um direito que, inclusive, ameaçado há algum tempo, né? Vocês sabem disso, Congresso Nacional, né? Obviamente, o Congresso Nacional tem os seus interesses, suas forças, tem também a bancada dos empregadores, né? Obviamente, das grandes corporações. Se você executa atividades individuais ou em grupo, se dos dois tipos, se existe estímulo para a organização ou instituição para um dos tipos, mudou alguma coisa em relação ao trabalho individual ou trabalho em grupo nos últimos anos? Importante isso, né? Parece algo... Se ele trabalha isolado lá, se ele trabalha em grupo, né? Você sabe que pela perspectiva da chamada especialização, ou hiperespecialização, a ideia é da separação, como aconteceu na reforma acadêmica de 1968, que separou os grupos, né? Separou os grupos. Né? O sistema de crédito veio para separar esses grupos, que poderiam causar, né, uma grande ameaça, né, à ditadura militar. Você considera que o quadro de empregados é adequado para o cumprimento das tarefas da instituição? Veja que essa aqui pode facilmente ligar com aquela das funções aqui, né? Mais funções atribuídas a você. Aí são 10, né? Questões. Na sua profissão, existe algum tipo de organização dos trabalhadores para a defesa dos seus direitos? Sindicato, associação, grupos formais e informais? Se você é filiado ou não é filiado, com qualquer crítica, ou com toda crítica que se queira fazer, por exemplo, a uma organização social, uma organização sindical, essa crítica, né, ela é interessante que seja feita por dentro, né? Como no caso da maioria, né, qualquer crítica ao sindicato dos professores não é fazendo a desfiliação, né? É fazendo a crítica por dentro, ocupando espaços, a lá leitura de Antônio Gramsci, né? Fazendo a chamada guerra de posição, por exemplo, né? Portanto, saber se está afiliado, porque muitas das vezes o trabalhador está numa angústia danada, reclamando das suas condições de trabalho, e aí nem filiado ele é. Nem um sindicato para a sua defesa lá ele está usando, né? Seu agrupamento, por exemplo. Como você avalia a condição salarial da sua profissão? Essa é boa, né? É adequada, suficiente, compatível, justa, por quê? E aí, veja, a gente pode estar fazendo, não por um software, né, o cruzamento de dados, mas por uma leitura mesmo da base da pesquisa qualitativa. Observar o que tem a ver essa questão 7 aí com aquela lá, né? Das funções, da quantidade de pessoas adequadas no trabalho. Como é que a gente está fazendo? A gente pode fazer. Podemos usar uma perspectiva metodológica, como análise do discurso, que o Renato... A ação do estudante, que é trabalhador, né? Com toda essa dimensão aí, né, que ele se envolve. Em que medida, portanto, contribuímos para transformar as experiências vividas em experiências percebidas e modificadas como experiência de classe? Olha aí, lá no começo da minha exposição. Né? Se o que nós estamos desenvolvendo não está dando conta de levantar, de observar essas experiências, será que a gente está observando, fazendo a nossa leitura por um viés de classe? Né? Será que nós estamos fortalecendo pela sociabilidade, fortalecendo pela dinâmica a atuação em aula chamada sociabilidade do capital? Né? Essa reflexão é importantíssima de se fazer, né? E nós estamos falando de pessoas que estão relacionadas ou envolvidas com o mundo do trabalho, né? Portanto, já disse, aí já tem que deixar ser uma educação de segunda classe. A ideia da universalização das condições não é só acesso, permanência, mas acesso ao chamado conhecimento científico e tecnológico, né? E aí, como uma base propositiva, né, para a educação de jovens e adultos, eu elenquei algumas coisas aí.
até com base na orientação que eu estou fazendo, que é do Dimitri, né? Dimitri é estudante de mestrado aqui, vai defender dia 19, já faço um convite, ele pediu para mim não convidar ninguém, né? Mas ele... o trabalho dele ficou bom, eu faço questão de divulgar. Vai fazer a defesa dia 19 às 14h30 aqui na sala de webconferência na Faculdade de Educação 3, do lado, quem quiser vir. É sobre Programa Brasil Alfabetizado, DF Alfabetizado, da leitura dos números à percepção ou à intervenção dos sujeitos da educação de jovens e adultos. Como orientador, já estou dizendo que o trabalho está belíssimo, né? E aí, olha só, nós fizemos as seguintes observações. Discussão. Política, relação de política de Estado e política de governo. Olha, fundamental alterar o texto da Constituição e da LDB com relação à obrigatoriedade de toda educação básica para todos os níveis e modalidades de ensino. Obrigatoriedade. Porque a obrigatoriedade implica no segundo ponto, né? Financiamento, né? Financiamento. Portanto, isonomia desta modalidade, educação de jovens e adultos, com as demais modalidades, é garantia de aplicação de recursos. Isso é triste, né? Recursos para modalidades, tem gestor aqui, tem está me olhando ali, né? Que sabe que muitas das... Não estou dizendo que ela desvia, não é isso, né? É que sabe que muitas das vezes o recurso para a modalidade não é aplicado na própria modalidade. Vai para a escola, tudo bem. Via o quê? É PEDAF, né? Via, né, qualquer rubrica aí, e, de fato, a aplicação fica a ver navios, muitas das vezes. Com ela... Opa! Alguém falou alguma coisa? Não. Oi. Quer deixar para o debate? Hã? Deixa para o debate, então, né? Com relação ao Plano Nacional de Educação, está aí, né? Agora teve uma nova movimentação. Vocês viram a última aí? Movimentação? Que era para ser votado terça-feira? Né? Foi adiado, porque tinha um jantar na casa do senador Renan Calheiros. Né? Aí os senadores tinham que ir jantar nessa, né, confraternização, e adiaram a votação do Plano Nacional de Educação para terça-feira. Só que, observando lá na pauta do Senado, ele não está lá não, né? Por exemplo. Tá? Mas não é só isso, né? Não é só votar. É saber que proposta é essa que está sendo votada. É isso que chamamos a atenção para a proposta dos movimentos sociais populares que discutiram amplamente, né, até com educandos, né, a proposta de educação de jovens e adultos no PNE, né, os diferentes segmentos. Os fóruns, né, Fórum EJA, DTPA e outros aí no Brasil. Contratação de professores pelo regime jurídico único, né? Outro ponto fundamental, formação de nível superior dos demais cursos de licenciatura, os mais diversos cursos de licenciatura, né? Para essa modalidade. Né? E não como está chamando a atenção no slide anterior, né? Uma modalidade de segunda categoria que vai colocar lá qualquer pessoa que nunca ouviu falar de educação de jovens e adultos, ainda está falando lá do EJA, né? Do EJA e por aí vai, né? Enfim. Piso Nacional do Magistério, fundamental, né? Recursos suplementares aos estados e municípios federal. Por quê? Se aí a gente não tem, trabalhando nas mais diferentes dimensões, mais diferentes rincões desse país aí, né, aporte de recursos para dar conta de superar, né, o alto índice de analfabetismo, que ainda é alto, né, de fato, né, nós não vamos trabalhar na perspectiva de acabar com isso, não. Né? Não vamos, não. Portanto, valorizar também aí a participação, né, do piso para os professores. Agente comunitário de EJA, olha que coisa ousada. Né? Aí é ousadia mesmo. Lá, né, agente comunitário de saúde do SUS, né? E também do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Vocês sabem, né, desses, né, profissionais. O agente comunitário, aquele que vai fazer, né, obviamente, o trabalho chamado trabalho de campo, né? Que vai fazer as caminhadas, né, nas residências, como faz um médico, né, né, o modelo cubano aí, né? Estou lembrando dos mais médicos agora, que veio cubano, né, para os municípios, enfim. Mas para fazer, obviamente, não só levantamento, os estados fazer levantamento,
né? Porque nós estamos recheados disso, né? IBGE está aí, né, para fazer isso. No caso aqui tem um órgão específico aí para fazer isso, enfim, né? Codeplan e tal. Né? Não é isso, não. É fazer um trabalho de sensibilização mesmo, né, gente? Eu, quando alfabetizei pelo movimento popular social, a gente ia nas residências, bater de casa em casa mesmo, né? Para depois formar a turma. Eu tinha um processo de convencimento, né? De levar... Mas eu era o próprio alfabetizador, eu que ia lá, entendeu? Tá? E recebia tudo isso que eu falei antes aí, né? Claro, né? Aceitava o café quando era oferecido, né? E aí entrava, demorava mesmo se necessário fosse, mas às vezes levava. Mesmo que não durasse muito lá na turma, mas levava, né? É esse o trabalho aí, né? Claro, formação para isso, né, gente? Tem que ter formação para isso também. Para finalizar, marcar para não sei quanto tempo, né? Por aí vai, né? Ainda tem essa velha dificuldade. Formação inicial continuada específica daí os profissionais que trabalham na modalidade, é isso que acontece aqui, né? Com a gente, né? Nesse curso, por exemplo, né? Que não é muito disseminado, né? Nós, por exemplo, na UNB, nós estivemos no MEC para aprovar outros cursos, já tem uns 2 ou 3 anos, né? Mas incentivar mais, né? Perspectivas como essa, né? De formação inicial e também continuar nessa modalidade. Com relação ao Plano Nacional de Universidade para a EJA, já cheguei até a comentar isso, né? Que está aí concentrado, obviamente, nas mãos das grandes empresas editoriais, claro, não só a modalidade da EJA, né? Mas aí, ensino médio e outras, né? Também pautado por essa dinâmica, essa participação das empresas editoriais, né? E não um livro que é pautado, como no começo da fala, na singularidade, na particularidade, como nós chamamos a atenção. E aí eu mostrei ali, estou trazendo aquele exemplo dos cadernos da EJA, certamente vocês conhecem, para o ensino fundamental, né? Que é do MEC, né? É um caderno já 2005, não lembro exatamente a data, 2004, 2005, mas é um caderno rico, que não perdeu sua validade, e que a gente pode aplicar em outro segmento, não precisa ser só no primeiro segmento, por exemplo, né? Fazendo as devidas adaptações, porque ela está fazendo, por exemplo, uma discussão de várias temáticas aliadas ao trabalho, mulher, juventude, o que mais aí? Economia solidária. Então, uma série de temáticas, quem não acessou e não conhece, é no site do MEC, só colocar assim, ó, caderno de EJA, né? Caderno de EJA, portal MEC lá. Então, fundamental observar essas especificidades, né? E abranger, obviamente, a EJA no ensino médio, né? O Programa Nacional de Idade. E aí, inclusão nas políticas públicas assistenciais, né? Priorizar as políticas públicas assistenciais do governo. Porque nós estamos falando de uma dimensão, gente, complexa, de envolver o estudante de educação de jovens adultos em toda a relação que ele tem de desamparo, por exemplo, né? Essa é uma que vai gerar esse amparo. Essa é revolucionária, como diz, né? Redução da jornada de trabalho dos trabalhadores que estudam, sem compensação das horas ou redução dos salários. Olha aí. Né? Claro que isso é uma pauta do movimento sindical, da cidade, de todos os sindicatos aí, né? Se não todos, quase todos, para todos os trabalhadores de empresa privada, né? Redução da jornada de trabalho, sem redução de 44 para 40, sem redução dos salários. Mas aí pensou se o MEC encampa uma proposta dessa, junto com o Ministério do Trabalho, e articula com o Congresso, e aí vai? Olha aí, já dei a pista, né? Espero que seja gravado lá e reproduzido para chegar lá. Acesso à cidade, mobilidade urbana, já colocamos isso, né? Passe livre estudantil, bem entrada em eventos culturais e artísticos, né? Para, obviamente, ampliar a compreensão cultural e educacional dos estudantes, jovens e adultos, né? Tá? A gente sabe, por exemplo, hoje eu estou encasquetado usando Bourdieu, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que para o fortalecimento do capital cultural é necessário não só estar sentado nos bancos escolares, né? Fundamental a articulação com outras dimensões, como o cinema, o teatro, a música, a dança, a vivência integrativa do Rio Aberto. Então, fundamental essa articulação, né? Portanto, a ideia do passe livre, meia entrada e tal.
Diversas culturas do trabalho estão subordinadas à cultura do capital, os quilombolas, pois é. Se a gente não dá atenção a essa especificidade, a essa particularidade, obviamente nós vamos tratar o quilombola, o indígena, o trabalhador do campo, tal, tudo na ótica do que o capital oferece, e não com as suas dimensões específicas. Aí, por fim, a educação vincula-se aos interesses do capital quando se limita à inclusão social como inserção na sociedade individualista, materialista, competitiva, consumista, e não a inserção na luta por uma sociedade justa, igualitária e radicalmente humana. É isso, gente. A gente abre o debate, já tem perguntas aqui. Tem uma diretora de escola que pediu uma ajuda para o pagamento de um ônibus, ou vice-versa. Okay. Só diga o seu nome e a turma para a gente se A minha turma é a turma A e eu me chamo Iris Bezerra da Silva. Muito bem? Sou alfabetizadora do programa Brasil Alfabetizado em parceria com o Distrito Federal e fiquei sabendo, não só eu, como meus colegas, que o EJA teve um financiamento para o nosso grupo e que as escolas que são responsáveis por essas turmas em qualquer localidade, ela tem que estar pronta em dar assistência a nós. Então, eu fiquei muito, não só eu, como meus colegas, ficamos muito constrangidos nesse final de ano. Marcamos um passeio quando chegamos na escola, cadê o ônibus e cadê a autorização para este ônibus? E nós, professores, ficamos meio chateados. Eu gostaria de saber o que acontece, o que nós devemos fazer e reivindicar sobre este financiamento. Obrigado. Das escolas. Obrigada. Paulo, eu sou da turma H. Na verdade, eu gostaria só de fazer uma colocação e, obviamente, solicitar o esclarecimento ao professor, né, quando ele fala a respeito da classe social e do extrato social. Então, eu fiz algumas colocações no sentido que no sistema capitalista, né, um dos fatores preponderantes é a luta de classe, e que tem como expressão maior a contradição entre capital e trabalho. E, nesse sentido, o extrato social seria vinculado à classe social do indivíduo. E, por outro lado, nessa mesma linha de raciocínio, pode-se entender que o extrato social se refere às ações culturais do indivíduo e a classe social se refere-se mais especificamente às questões econômicas. Pois eu não entendi, assim como o professor colocou, até porque nós trabalhamos com a EJA, né, e nós temos ali os estudantes trabalhadores, e para a gente poder, de fato, compreender o que o professor queria dizer entre classe e extrato, que para mim não ficou muito claro. Tem uma outra questão que eu queria colocar também, que em relação aos aspectos genéticos, né, entre totalidade e particularidade, né? Não podemos confundir o todo com a soma de suas partes, como foi colocado pelo professor. E pode nos lembrar o método de investigação dedutiva ou indutiva. Aí já partimos para a questão da elaboração do PIO, etc. E tal. E aí eu queria saber do professor se tem como a gente fazer, elaborar o PIO dentro dessa perspectiva, tendo em vista que a dedutiva parte de premissas gerais para as particulares e a indutiva parte de premissas particulares para as gerais. Você fala de formação inicial e formação continuada. Num dos módulos aí para trás, eu levantei essa questão, porque nossa formação inicial, eu sou formada aqui, é o meu curso de pedagogia. Eu fiz uma disciplina disso. E aí? E o professor que não tem nem essa formação em pedagogia? O professor que é de matemática, de língua portuguesa e de outra área. E, então, nós temos aqui a continuação que tem a ver com a nossa prática. Hoje, essa formação continuada aqui tem a ver com a nossa prática. Mas e a formação inicial? Qual o papel da academia nisso? Não é bem uma pergunta. Bom dia, meu nome é Bárbara, eu faço parte da turma D, trabalho numa escola que é só de educação de jovens e adultos. E assim, a minha formação é pedagogia e eu trabalho com ensino especial. Eu sou guia intérprete de uma aluna surda cega. E eu tenho duas preocupações assim, muito fortes na EJA, meu tempo de EJA é muito pequeno ainda, né? Com relação a esse perfil do professor que a colega falou, né? Como que ele está dentro dessa sala de aula. E uma questão também que você colocou, essa questão assim, que eu acho muito séria,
da pessoa que está trabalhando com esse aluno, né, e que ela atende esse aluno não como um aluno de EJA, mas como um aluno, uma criança ou de um jardim de infância, que xeroca, sabe, assim, atividades que não tem nada a ver, o que o professor de sala de aula tem que trabalhar no livro de física do ensino médio, de química. Isso é uma coisa que me preocupa muito na sala de aula de educação de jovens e adultos. Essas duas coisas, esse perfil desse professor que está lá, que chega também, que a gente não pode culpar, né, porque de repente você vai para lá, né, você não tem uma outra situação, às vezes você não pode escolher para onde você vai, e daquele conteúdo, daquele material que você tem que trabalhar, porque você tem que trabalhar com livro de ensino médio. Perfeito. Gestores, né? Enfim, tem um grupo heterogêneo aqui que pode dar conta também de contribuir com várias dessas questões aí, tá? Tem a secretaria, né? As coordenações aqui também. Bem, orientadores, né? O Luciano lá defendendo lá, né? O grupo, né? Corporativo, né? Bem, com relação ao financiamento, na verdade é um ponto relevante nesse debate da educação de jovens e adultos. Seja esse recurso que você chama a atenção, que vai, obviamente, específico para a modalidade e, na verdade, o uso que se faz do recurso dentro da própria modalidade, não a falta de aplicação, né? Mas como aplicar, né? Eu creio que a melhor articulação para se fazer um bom uso do recurso seria a partir da discussão no conselho escolar, sabe? E, obviamente, esse conselho escolar tem que estar ativo, efetivo, funcionando, né? Porque aí senão fica ao bel prazer, né? Ao talante de um único administrador lá, só do gestor, né? Uma única pessoa pensando como é que pode ser, né? É um iluminado lá, né? Então fica complicado. Eu acho que primeiro é fazer com que esse conselho dê conta de discutir o recurso. Porque muitas vezes nós temos aí o conselho escolar preposto da gestão, né, gente? Da direção. E aí não tem autonomia nenhuma, né? Tá? Então a primeira coisa é garantir a efetividade e funcionamento autônomo desse conselho e ele, de fato, gerir esse recurso, né? De forma transparente e coletiva, inclusive. Em relação à formação inicial, você quer fazer outra? Pode. Um comentário em cima do que a colega falou, porque eu acho que o professor da EJA, pelo menos assim, tem só 3 anos que eu estou na EJA, mas eu percebo que, de alguma forma, ele fica muito pacífico diante das coisas, porque chega o bolo do financiamento para a escola decide junto com o diurno, por conta do diurno ter a questão da coletiva, de estar todo mundo sentado no horário de coordenação para poder dialogar sobre o direcionamento desse dinheiro. E se sobrar alguma coisa, eles viram assim, por exemplo, noturno, vocês querem alguma coisa? Quer não, né? Então tá bom. Então, assim, o professor, a classe que está trabalhando com EJA, ela acaba ficando assim, pacífica. É o que eu vejo, pelo menos, assim. Ele é deixado para o último a ser consultado e ele também não faz questão muito. Eu vejo isso pelas 3 escolas que eu já passei de EJA. Ela fica meio pacífica. Ela não, então, assim, muitas vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não vai lá pôr a cara a tapa. Eu queria, a diretora poderia, Gente, se não sair da sua comodidade, do seu banquinho, levantar e falar, nem que seja para, desculpe o termo, assim, falar besteira, assim, dar uma de doido e falar, a gente precisa, a gente quer, pelo amor de Deus. Mas tem que fazer, não adianta. Então, assim, eu acho que nós somos uma classe, de certa forma, dentro de uma escola, por exemplo, que é manhã e tarde regular, e o noturno seja EJA, é uma realidade que é uma minoria. Nós somos, de certa forma, abafados pelo sistema. Se a gente não abrir a boca, a gente não vai ser ouvido. Infelizmente, a situação é essa. Escola, então ele recebia esse dinheiro que vem do governo.
além dessa nossa passividade, ainda existe a burocracia que esse dinheiro não pode ser gastado com o que se quer. Ainda tem isso. Você precisa fazer, por exemplo, nós vamos fazer a formatura. Não pode gastar com luz, não pode gastar com som, não pode gastar com comida. Vote, gasta com o quê? Né? Ainda tem um monte de burocracia. Provocar, porque no PIO vocês vão ter um item a respeito do orçamento do PIO, né? Então, toda essa questão de financiamento da educação vai ser objeto do trabalho de vocês, nosso, né? Mas eu queria, assim, pontuar algumas questões de que a gente pode tratar quando se faz uma simples pergunta, como foi feita na questão da alfabetização. Neste governo, e só no Distrito Federal, hoje um alfabetizador ganha R$800. É mais do que a bolsa de tutoria deste curso. E isso eu acho que nós temos que estar sinalizando e entendendo que há sim um interesse deste governo de tratar a questão da alfabetização. Então, não é esse abandono total, primeira coisa. Segundo, é que a condição de alfabetizadora é uma condição diferente do concursado, mas nem por isso deve deixar de ter a atenção de uma direção de escola. Mas existe um outro ponto aí. É como que a gente, da prática, faz o processo emancipatório. Se marcou o passeio, o ônibus não apareceu, os alfabetizandos estavam lá e não puderam, reúne com os alfabetizandos, faz com eles a pauta de negociação com a direção. Vamos deixar de ser madrinha e padrinho de gente grande. É assim que se aprende politicamente essa pergunta que foi feita aqui. Por que não tem o dinheiro? Cadê o dinheiro? Quem tem que fazer essa pergunta é o alfabetizando. E tem que fazer ao diretor, ao conselho escolar, ao seu representante. Se nós continuarmos sendo padrinho e madrinha, nós não vamos estar fazendo, de maneira alguma, educação emancipatória. Eu acho que essa é a prática do educador. Fora disso, a gente fica bem informado, faz bons trabalhos e a sociedade não muda e a alfabetização está como está. Então, eu queria chamar a atenção assim, uma coisa é entender o problema, outra coisa é como eu ajo enquanto educadora emancipadora diante do problema. Não vou resolver por eles. Eles que vão buscar a solução. Perfeito. De fato, também uma questão séria que, de fato, nós aqui da Faculdade de Educação também nos preocupamos, e estamos exatamente nesse atual estágio de coisas aí, de organização, na Faculdade de Educação, discutindo, inclusive, o currículo, Discutindo o currículo e numa articulação forte com um projeto político-pedagógico, que não tem, e o regimento interno. Então, é uma movimentação grande que está existindo, e definições virão. De que ordem, ainda não podemos adiantar, porque está em processo. Mas que, de fato, essa questão das modalidades é algo que a faculdade vai ter que encarar. Obviamente que tem aqui um grupo dedicado, ligado à educação de jovens e adultos, até com articulação forte com movimentos, movimentos sociais. Então, essa é a base, essa é a linha desse grupo que está aí. Mas, quando eu falo modalidades, eu falo de forma bem ampla também, inclusive a educação infantil, que é algo que, de fato, tem que se considerar na discussão, porque, de fato, está aí uma crítica, até mesmo uma autocrítica, porque eu sou parte, de que tem que se fazer, tem que se levar adiante a cabo essa discussão, que não está bem feita. Então, não só fortalecer e enriquecer a formação, o ingresso de professores, a professora Maria Luísa aposentou-se, por exemplo, saiu, mas, por exemplo, não teve um concurso específico para a vaga dela, vamos dizer assim, Teve uma certa articulação, um remanejamento interno e tal, para outras pessoas assumirem a área. Claro, pessoa da área, claro, não estou desqualificando ninguém, pessoa da área, mas estou falando assim, uma perspectiva de contratação de professores, uma perspectiva de fortalecimento da área, isso tem que ser levado em consideração. E também essa
essa discussão tem que reverberar lá nos estudantes, né? Interesse dos estudantes, né? Então, aí também estudantes têm que envolver-se com essa modalidade. E a gente tem visto, né? Eu acabei de falar de uma defesa que eu participei agora, nós temos visto algum interesse aí realmente nos trabalhos de finais de curso, tal, uma dedicação a essa modalidade, né? Bem, é isso, né, em relação à formação inicial. O apóstolo Paulo. Bem, Paulo, olha só. Com relação a extrato social, tem uma farta literatura, né, discorrendo sobre isso. E aí, como é que se define o extrato social? Por uma categoria simples, usando o nosso debate aqui de simples e complexo, né? Simples, que é da renda. É da renda, né? Seja essa renda, né, per capita ou não, né, em geral, ligada ao indivíduo de forma bem ampla. E aí com pouca articulação com outras categorias, como, por exemplo, empregabilidade, né, escolaridade. É a renda. É a renda define o extrato. Ponto final. Extrato A, B, C, né, aquelas categorias que a gente conhece. A classe social tem a dimensão da complexidade. Aí envolve essas que eu falei anteriormente e uma série de outras que nós estamos aqui falando esse tempo todo. Tá certo? Para a definição dessa classe social. Tá? Que não só aí uma leitura, eu esqueci de falar isso, equivocada nos estudos de Marx e Engels, é do determinismo econômico, não só vinculada a isso. Tá certo? Tem toda uma dimensão que a gente já puxou aqui, inclusive, do aspecto cultural. Tá certo? Aspecto cultural. E a gente pode falar desde a acessibilidade, como nós chamamos a atenção aqui, até a experiência de vida, na definição ampla, antropológica de cultura, né? Tá? Então envolve, Paulo, trocando agora, Paulo, uma rede, uma teia de articulações, né, de categorias para essa definição. Tá? Ou para essa, que na verdade é um tema complexo, também adverso, né? Que também não tem consenso em várias obras aí, várias literaturas, mas que eu diria, sintetizando, para fazer a comparação entre as duas, é que uma está no campo desse aspecto simples aí, e o outro está no campo da complexidade de categorias. Bem, acho que você não fez uma questão, você fez só uma preocupação, né? Bem, a gente tem, não sei como é que está o nosso tempo. Acabou? Acabou, né? Mas quem quiser muito aí, fazer alguma questão, acho que a gente ainda pode. Valdec? Começo Valdec, Regional de Ensino de Ceilândia. Gostaria só, dois colegas aqui colocaram alguma coisa aqui relacionada ao perfil do educador da EJA. Então a preocupação é, da forma como está sendo conduzida a educação regular, pelo visto, nós temos aí uma grande clientela a ser absorvida pela educação de jovens adultos. E isso é preocupante. O cliente é do capital, hein, Valdir? Isso, tudo bem. Nossos sujeitos. E aí a preocupação é o seguinte, com essa EJA crescente, nós teremos que fazer uma EJA com um diferencial, uma educação preparando para o mundo do trabalho. Onde nós temos que ter sujeitos e atores com tratamento diferenciado. Se o meu aluno da EJA ele tem que ter um tratamento diferenciado, os nossos educadores, professores, eles têm que ter também uma formação diferenciada. Por sua vez, nós temos que assegurar esse ambiente que ele está, as direções, os nossos gestores, também com uma formação diferenciada para a educação de jovens e adultos. E não é isso que nós encontramos ou praticamos no dia a dia. Por um outro lado, é uma reivindicação e antiga nossa, inclusive até do Fórum EJA GTPA, Grupo de Trabalho para a Alfabetização. Já tem 22 anos, né, Maria Luísa?
Renato Hilário também faz parte, nós temos assegurar as chamadas escolas polo ou escolas referências, onde nós teríamos condições de desenvolver ali essa estrutura sonhada, preparada para esse enfrentamento com nossos alunos, que tem uma formação, que necessitam de uma formação diferenciada, os professores com formação diferenciada, os gestores e a própria estrutura da escola. Ela tem que estar preparada para absorver esses nossos alunos. Então, esse daí é só a contribuição que eu gostaria de passar para esses colegas aí que já fazem esses destaques com relação ao problema da formação dos nossos gestores. Bom dia a todos. Meu nome é Nilton, eu sou da turma E, né, desse curso. E assim, a gente falava sobre o cargo de... É uma proposta de criação do cargo de agente comunitário em IJA, né? É porque assim, aí você falou um pouquinho sobre o cargo de agente comunitário de saúde, né? No qual eu exerço em Formosa nesse cargo, né, na área da saúde. E lá a gente tem meio que algumas atribuições, né? Por exemplo, fazer recenseamentos, né? Acompanhar as famílias, ser um elo entre o PSF e a comunidade, né? A gente tem feito esse trabalho lá, né? De levar as demandas da população na questão de saúde. Eu queria perguntar para você como seria esse cargo, no caso necessitaria de alguma especialização ou pessoas do próprio magistério seriam deslocadas para fazer parte dessa carreira? Como seria essa questão? Professor do César, né, que fica na Asa Sul. Talvez a minha colocação seja diferente dos professores das outras escolas, porque lá nós temos EJA nos 3 turnos, né? Nós só temos educação de jovens e adultos na escola. E nós temos uma realidade diferente porque, assim, a gente está percebendo que cada vez mais adolescentes estão entrando na EJA, né? Então, a proposta de EJAT lá, ela fica meio comprometida porque a cada semestre, mais e mais adolescentes estão entrando, né? E isso está mudando a configuração, inclusive, do planejamento de aulas e tudo mais. A gente chegou num ponto onde, às vezes, você tem que trabalhar como se fosse no mini regular mesmo, porque senão você não consegue a atenção desses adolescentes. A outra é a questão da territorialidade, né, que você colocou na sua fala, que eu acho interessante, mas pelo menos no César nós não temos isso, né? Eu não sei se nas outras escolas tem. Inclusive, na discussão lá daquela lei da doméstica, a gente perdeu uma pancada de alunos, né? Porque muitas foram demitidas e aí a evasão foi grande. Então nós temos esse problema. A EJA está mudando o seu perfil de atendimento, né? E eu acredito que cada um de nós, não só os professores, né, mas os gestores, o próprio governo, tem a sua parcela nesse processo de redefinição, né? Eu acredito que somente se o pessoal vestir realmente a camisa é que ele pode mudar. Vicente. Bom dia também a todos e todas, né? A gente tem falado muito aqui do GTPA Fórum EJA, aí eu também não posso deixar de falar um pouco. Atualmente nós somos vários coordenadores do Fórum EJA e temos uma representação de 3 pessoas nessa coordenação. Maria Luísa é uma das representantes, a professora Deusaí, do Sindicato dos Professores, e também eu, Madalena Torres. Aí, várias discussões a gente está colocando aqui, das nossas dificuldades de organização, e, logicamente, pensando no PIO, articulando todas essas questões que a gente está vendo aí, assim, pelo retrato daquilo que vocês colocaram, tem evasão, cidadania, tantas outras coisas. E essa discussão que o Erlando traz sobre a questão do trabalho é a nossa grande diferença aqui,
quando a gente discute educação de jovens e adultos trabalhadores no Distrito Federal. Acho que isso vem assim ao encontro mesmo das nossas dificuldades, em que pese a questão da idade mínima de 15 anos e mais, mas a gente já tem uma configuração também diferente para daqui a um tempo. Lá no documento da CONAI já está dizendo que a partir de 2016 essa história dos 15 anos não vai permanecer mais. Então, as redes já terão que se organizar, porque não teremos mais ninguém com 15 anos, né? Então, a gente precisa pensar nisso. As diretrizes da EJA do Distrito Federal também já apontam algumas coisas interessantes para a gente. Mas eu queria pontuar exatamente os espaços de organização que estudantes de EJA teriam e também os nossos professores de EJA, que é justamente o Fórum de Educação de Jovens e Adultos, o GTPA Fórum EJA, que o Luciano já falou, Luciano ainda não, mas Valdec já falou, citando Luciano, citando Renato Inácio, citando Maria Luísa, o Orlando várias vezes também. As nossas reuniões acontecem aos segundos sábados de cada mês. Às vezes a reunião acontece aqui na Universidade de Brasília, ou lá na sede do Sindicep, ou na EAP. Então sempre está lá no nosso fórum os convites, que eu acho que é um lugar de profunda educação política e pedagógica da gente, que uma coisa não anda distante da outra. Então é um lugar que a gente pode sentar, discutir e avançar, porque lá tem todos os segmentos. Tem segmento de estudante, de governo, de professores, de orientadores, entre outros. Então, todos estão convidados, né? Embora a gente convide, mas assim, é como uma professora falou, que eu estava aqui de costa, né, só ouvindo, ela falou, a gente tem que aparecer, nem que seja para dar uma de doido. E eu acho que isso é interessante, nem que seja para dar uma de doido, que a participação ela não é dada, ela é mesmo conquistada. A gente tem que ir lá e dizer o que a gente quer, porque nós, até no Fundeb, a gente é diferente. Em vez da gente ser um inteiro, nosso aluno é 0,8. Então, se a gente vai para lá, a gente começa a aprofundar nas discussões, né, aprofundar cada vez mais a questão pedagógica que a gente tanto luta, as coletivas, e não deixar que as coisas aconteçam a revelia em relação a nós. Então, essa é uma luta que temos mesmo que puxar para nós. Era isso que eu queria colocar. E além de parabenizar o professor Erlando, assim, pela brilhante explanação sobre a questão do trabalho, que eu digo, é um dos poucos lugares nesse país que está fazendo essa discussão de EJA com a questão, vinculada à questão do trabalho, né? Porque todos, embora tenha 15 anos e não estejam trabalhando, todo ser humano é um potencial para o trabalho. Pontuar dois, quer dizer, dois pontos que você trouxe aí. Uma questão da singularidade, e eu estou falando porque eu sou orientador educacional e essa semana nós chegamos no conselho de classe, e o conselho de classe é um tensionamento muito grande por falta dessa singularidade que você colocou, de ver o sujeito na sua plenitude, né? E na EJA a gente tem dificuldade. O outro ponto, também você trouxe aí na sua fala, para a gente, só para aprofundar e você fazer uma complementação, é sobre a questão das coordenações. Muito do que é discutido em EJA hoje, ou seja, o próprio currículo que foi discutido, e para a gente que está nesse curso foi muito interessante, porque a gente pôde acompanhar a discussão do currículo, em movimento, caderno 7, com a realidade que a gente vivencia. E aí o currículo, a própria coordenação, ela é um espaço para a gente fazer esse planejamento, apontamentos e avançar nas discussões. E a gente não vê isso. Então isso acontece também a partir do momento que nós fazemos de fato com que a coordenação aconteça. Então, é importante fazer essa fala, porque a gente joga para o outro. Mas qual é o nosso papel enquanto profissional dentro da escola para que de fato aquela coordenação não seja uma meia folga? Empregado para a região das redondezas ali, não é um morador, né? Mas isso também não retira a possibilidade de trazer a cidade junto com o sujeito, né?
Tá? Por mais que essa cidade, no conceito de em desuso, a Lídia está ali para poder ajudar nisso, né? De conceito de cidade dormitório, né, Lídia? Já em desuso, mas enfim, muitas das vezes, até a própria Lídia corrigiu certa vez, né? Como assim cidade-território? Se a pessoa minimamente está lá vivenciando a sua cidade no final de semana, indo numa feira, no supermercado, né? Andando nas ruas, como o Walter Benjamin fala, né? Sendo flanando, né? Andando, conhecendo, vendo pessoas, movimentos, vida cotidiana e tal. É um conceito complicado. E aí talvez trazer realmente esse momento, né? Essa articulação do sujeito com a cidade, com a territorialidade fundamental aí no processo de aprendizagem. Né? Então esse é um ponto. Por mais que de repente, né, seja distante dessa cidade. Né? Bem, Madalena fez mais uma observação, Valdec também, Luciano também. A gente, cadê o nosso amigo agente comunitário lá? Acho que vai sair daqui um projeto de lei, não vai? Estou sentindo isso. Né? A proposta é por aí, uma proposta interessante que eu vejo. Né? Pois é, já está. Né? E aí, eu não sei o detalhamento sobre o processo de formação, mas aí, certamente, esse processo tem que envolver um farto conhecimento sobre a modalidade, minimamente no contexto histórico, de como ela tem perpassado ao longo dos anos, né? E, obviamente, os chamados preconceitos com relação a ela, que é uma articulação direta, né? Da pessoa com o potencial estudante. Então, tem que estar envolvido com várias questões que envolvem a modalidade. A relação com o supletivo, que ainda é muito forte, né? Está aí, né? Que foi objeto lá, né, da década de 30, né, da lei de 1960, da LDB, né, que ainda vigora aí no nosso meio de haver faixa por aí, né, supletivo, nesse segundo lugar, não sei o que, né? Rapidinho, de flash aí, né? Pois é, então tem que, de fato, ter esses chamados preconceitos, essas deturpações, essas visões a respeito da EJA e entender da modalidade. Aí, se é o docente, eu acho que complica, sabe? Porque aí perde a primorosidade da sala de aula. Não sei, eu creio que não. O docente, de fato, seria um desperdício, vamos dizer assim, né? Mas um profissional com essa formação. Né? Bem, gente, a gente encerra essa parte da manhã. Antes, a Maria Luísa aqui tem informações a respeito da tarde, funcionamento da tarde, e alguma coisa que ela queria falar. Assim, quem quiser o livro, deixa o nome ali com a Thaís.